Boa noite, gente. Tem alguém feliz aí? Irmão, tem vida mais tranquila, mas não presta. Tem vida mais tranquila, mas não presta não. Tem vida mais tranquila, mas é chata. Tem vida mais engessada, mas é chata. Glória a Deus. Que alegria, gente. Que alegria estarmos juntos aqui. Que prazer. Como diz o meu amigo Eduardo, que prazer inenarrável. Glória a Deus, gente. Que unção de Deus nesse ambiente, que graça, que alegria podemos ser conduzidos nesse tempo pelo Pedro. Que bênção, que alegria conhecê-lo pessoalmente e compartilhar esse altar nessa noite. Glória a Deus, a gente está muito feliz. Minha esposa está aqui. Stephanie, meu amor, fica de pé para quem não te conhece, meu amor. Por favor. Glória a Deus. Rapaz, a gente está muito feliz, gente, porque no acampamento a Convergir do ano passado, enquanto estava acontecendo o acampamento a Convergir do ano passado, havia um pequeno grupo lá em Sorocaba, umas 15, 20 pessoas, de irmãos que estavam lá, um pequeno grupo a partir do Mevante de Campinas, irmãos que estavam lá orando, buscando ao Senhor, querendo viver algo que o Senhor tem para aquela cidade. E era só um pequeno grupo, e aquele pequeno grupo enviou para o acampamento da Convergir do ano passado. Aquele pequeno grupo enviou 6 jovens para Convergir do ano passado. Isso foi ano passado, irmãos. Passou-se alguns meses. Hoje tem uma igreja linda ali em Sorocaba. E de 6 a gente passou para 53. Quem é de Sorocaba aí? Nunca duvide do que Deus pode fazer em poucos meses. Nunca duvide do que Deus pode fazer em poucos meses, em poucas semanas, em poucos dias. Quando há palavras que são liberadas e você entra na palavra que está liberada, você entra naquela janela de Deus, você entra naquele portal de aceleração do céu. Nunca duvide, irmãos, em um ano Deus pode mudar tudo. Pastoreamos uma igreja linda ali em Sorocaba, irmão. O Mevã Sorocaba nasceu dia 11 de junho do ano passado. E agora, dia 11 de junho, de 10 a 14, a gente vai ter uma conferência linda lá em Sorocaba, de aniversário de 1 ano. E você é nosso convidado para estar lá. Se você quiser, você é nosso convidado para estar lá. Presbitério de Campinas, os irmãos vão estar lá. E a gente vai estar fazendo um ano de uma igreja linda, uma igreja que está crescendo de forma assustadora, muito mais rápido do que a gente poderia imaginar. E sabe o que é interessante, irmãos? É que a gente tem vivido isso depois de muitos anos trabalhando com juventude no Mevased lá em Itajaí, muitos anos trabalhando com adolescência e juventude, se juntar tudo mais ou menos aí uns 6 anos só focado em formar uma geração, no trabalho com uma geração, no desenvolvimento de uma geração. E quando a gente entendeu que esse ciclo com jovens em Itajaí terminou e a gente fez uma transição da liderança, passou a liderança para frente e assumimos outras responsabilidades na igreja. E logo quando isso aconteceu, a gente já foi... O Senhor aprove dentro de uma janela de aceleração muito rápida. A gente veio aqui para Sorocaba para começar a nossa igreja aqui. E está uma coisa assustadora lá, irmão. Está uma coisa extremamente assustadora. Eu fui pastor de adolescente, pastor de jovem a minha vida toda. Ninguém me ensinou a plantar igreja. Ninguém me ensinou a... E a gente vinha no ônibus agora, irmãos, e a gente vendo esses 50 e poucos jovens que a gente conseguiu trazer e que estão animados, cheios do Espírito Santo. Eles tocam a igreja lá, irmão, praticamente. Eles estão envolvidos em todas as áreas do voluntariado da igreja. Eles estão envolvidos em tudo, desenvolvendo tudo. O meu coração se encheu de muita alegria, irmãos, porque a gente sempre acreditou demais nessa geração. A gente sempre acreditou demais nessa geração. E hoje a gente está plantando uma igreja com a maioria dos irmãos que estão cooperando sendo dessa geração, sendo gente que está aqui. E deixa eu falar uma coisa para você, que meu coração
está queimando muito para poder falar isso. Esses dias, irmãos, a gente está vivendo, como eu disse, uma aceleração muito grande, a coisa crescendo muito. A gente não fez um ano ainda e o negócio está absurdo lá. E obviamente também com a coisa crescendo assustadoramente, sem a gente ter sido preparado para isso, vem todos os desafios. Quando você entra numa janela de Deus, de aceleração, as coisas acontecendo, as coisas crescendo, não pense que o seu nível de desafio, de guerra, de lutas e de conflitos também não vai aumentar. Por quê? Porque se você está crescendo, seus níveis de guerra têm que crescer, porque as guerras elas vão fazendo você alcançar novos níveis de crescimento. E eu lembro que eu estava numa semana muito difícil, com muitos desafios, coisas acontecendo, uma doideira, aquela coisa que era assustadora para nós. E eu tive um tempo com o pastor Juscelio, liguei para o pastor Juscelio e abri todo o meu coração: pastor, a gente está vivendo isso, enfrentando isso, os desafios são esses. O pastor Juscelio olhou para mim e falou: Natan, eu tenho duas coisas para falar para você. Você tem uma bênção e um grande desafio ao mesmo tempo. Você tem essas duas coisas. Qual que você quer que eu fale primeiro? Fala, pastor, fala a bênção aí primeiro. A bênção é que dentro da janela de aceleração que vocês estão, dentro daquilo que vocês estão vivendo no Senhor, 2 meses equivale a 2 anos. Essa é a bênção. 2 meses equivale a 2 anos. Então, uau, o que talvez levaria anos está acontecendo em meses, está acontecendo em semanas, e a gente percebe isso, vê isso, e dá glória a Deus e fala: uau, que legal, essa é a bênção. E qual é o grande desafio? O desafio é que você tem 2 meses para você crescer o que você naturalmente cresceria em 2 anos. O desafio é que se você está crescendo 2 meses em 2 anos, aquilo que você está envolvido está tomando uma forma em 2 meses, equivalente a 2 anos, significa que você tem 2 meses para crescer o que num processo natural você cresceria em 2 anos. Porque quando você está numa janela de Deus, quando você está numa janela de aceleração, e eu creio que esse acampamento de alguma forma, irmãos, ele vai abrir um portal de aceleração para a vida de muitas pessoas aqui. Só que um portal de aceleração não é só um portal de coisas acontecendo boas para você. É um portal onde Deus chama você para crescer 2 anos em 2 meses. É onde Deus chama você para crescer aquilo que talvez num processo natural, coisas que você aprenderia num processo natural, você vai ter que ser intencional para aprender. Irmãos, o maior inimigo do cumprimento do propósito de Deus se chama aleatoriedade. Diga comigo: aleatoriedade. Viver uma vida aleatória é o maior inimigo do cumprimento de todas as promessas e palavras de Deus na sua vida. A vida aleatória, a vida sem sentido, a vida sem propósito, a vida em que você não conta os seus dias. Salmo 90, Moisés, ele dá esse conselho, e uma das orações que ele fala no Salmo 90, se eu não me engano, versículo 12, eu não lembro o versículo, mas Moisés escreve o Salmo 90, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Você não atinge a sabedoria, o crescimento que você precisa atingir, se você não contar os seus dias. O apóstolo Paulo traduz isso em Efésios capítulo 5, quando ele diz: não vivam como nécios, não vivam como tolos, mas vivam como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, a sabedoria nas escrituras sempre está relacionada a tempo. Ou seja, o que você faz com o seu tempo revela se você está crescendo em sabedoria ou não. A forma com que você usa o seu tempo revela se você está crescendo em sabedoria ou não. Por isso que Moisés fala: ensina-nos a contar os nossos dias, planejar os nossos dias. Eu nunca vi um homem de Deus viver a intensidade do propósito de Deus, uma mulher de Deus viver a intensidade do propósito de Deus sem agenda. Então faça uma agenda. Faça uma agenda. Conte os seus dias. Gaste os seus dias para aquilo que Deus está chamando você para fazer. Em nome de Jesus, Convergir, esses dias aqui, esses 3 dias que estaremos juntos, vai abrir uma porta para você ordenar a sua vida como você nunca ordenou. Vai abrir uma porta para você organizar a sua vida como você nunca organizou. Escute isso. Porque não é aquela parada de que Deus tem pressa. É legal a gente falar isso: nossa, Deus tem pressa. Não tem a ver com Deus tendo pressa, tem a ver com o senso de urgência de você se preparar. Perceba, quando Deus fala com Abraão,
que o povo, Deus explica isso para Abraão, que o povo ia ficar 400 anos escravo no Egito. Deus fala isso com Abraão, não sei se você lembra. A partir do capítulo 17 de Gênesis, Deus fala com Abraão que vai chegar um momento que de alguma forma o povo vai ser levado cativo e vai ficar escravo 400 anos. Lá no Êxodo, quando a gente vê a história da libertação do povo, você vê que o povo saiu depois de 430 anos. Espera aí, Deus falou que o povo ia ficar escravo 400 anos. O Êxodo nos relata que o povo saiu depois de 430 anos. O que aconteceu, irmãos, aí? O problema é que Moisés não estava pronto. Então cabe na sua cabeça que Deus atrasou o propósito porque o homem queria cumprir o propósito e não estava pronto? Alô? Era para ser 400, só 400 anos. O povo saiu depois de 430. Então 30 anos a mais está na conta do homem que não respondeu aquilo que precisava responder da forma correta. Porque Moisés nasceu para ser o libertador. Só que quando ele está lá no Egito, ele cresce no Egito, e ele está lá e ele vê toda aquela... Ele vê num determinado momento um egípcio maltratando um hebreu. Ele vai e tenta resolver. O problema é que ele não estava pronto para isso. Ele então precisa sair fugido do Egito e passa 40 anos no deserto, sendo preparado pelo Senhor, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, para depois ele ver a sarça ardente, entender o chamado e voltar para cumprir 30 anos de escravidão a mais. Se Deus chamou você para ser um libertador, se prepara logo, irmão. Se Deus chamou você para ser um libertador na sua geração, se Deus chamou você para mudar as coisas, se Deus chamou para influenciar as coisas, se Deus chamou você para mudar as coisas de lugar, se prepara logo, porque quanto mais você atrasa seu crescimento, mais gente fica escrava. Quanto mais você atrasa o seu crescimento, mais a escravidão continua reinando. E se você é um libertador, irmão, todas as cadeias de escravidão, de gente ao seu redor e das áreas onde você é colocado, elas precisam ser quebradas, mas você precisa se preparar. Então conte os seus dias e aproveite cada oportunidade. Os dias são maus. Os dias são maus. Quantos estão comigo? Abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, capítulo 22. Segundo livro dos Reis. É a primeira noite. Eu só quero deixar talvez alguns fundamentos para você aqui. Deixar algumas verdades. Talvez só estabelecer um caminho para aquilo que vai vir depois. Você sabe como é típico do Mevan, a gente não combina muito o que vai falar. Mas o Espírito sempre cria Ele constrói uma edificação. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 1. Obrigado, meu amigo Eduardo, pelo convite. Eduardo Bel. Um amigo precioso. Repito, e tudo aquilo que ele falou da gente, é ele que é na verdade, mas ele é bondoso. Ele fala que a gente é, mas é ele que é na nossa vida, então... Mas ele é querido. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Gedida, filha de Adaías, e era de Boscate. E ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Pai, em nome de Jesus, oramos para que a sua verdade, para que a sua palavra nos construa, Senhor, nessa noite, nessa primeira noite, nessa abertura de acampamento. Que o Senhor nos ensine a tua verdade, que o Senhor nos construa, que o Senhor nos edifique aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Convergir, você sabe. Quantos aqui é o primeiro convergir? Deixa eu ver, primeiro convergir seu. Quantos aqui já são viúvas antigas do convergir? Gente que boa. Viúvas, óbvio que não é a melhor palavra formal.
Convergir, você sabe, está debaixo de uma palavra, da convergência do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Convergir é um ambiente profético, um ambiente onde, de alguma forma, os pais e os filhos promovem algo que é uma construção coletiva. E essa construção coletiva, ela comunica a palavra profética. Ela comunica a palavra profética de Malaquias, da conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Assim Deus não fere a terra com maldição, você sabe. Então, os pais vão falar aqui, e nós, talvez filhos, e a gente, eu não sei, eu acho que eu e o Eduardo já estamos no meio termo, né? A gente se acha jovenzão, bota roupa de jovem, mas já estamos ficando velho, eu acho. Mas a gente é tiozão em algumas coisas, mas ainda assim a gente gosta de manter, porque a gente talvez bem numa transição disso. Ao mesmo tempo que você se vê como um filho recebendo um legado de pais, você também sabe da sua responsabilidade como pais. Sabe, algumas coisas, irmão, você vai ter que entender que sempre Deus vai te chamar para assumir responsabilidades mais cedo do que você acha que deveria assumir. Se você quer ser diferente na sua geração, se você quer fazer alguma coisa diferente, não adianta, Deus vai te chamar a assumir responsabilidade. Muitos de nós não vai ter assim aquele tempo para curtir muita coisa. Não, se você entender o que Deus está fazendo, entender o que Deus está comunicando e abraçar isso. Você vai assumir responsabilidade e vai acabar desfrutando do processo. Mas a gente não pode esquecer que, de alguma maneira, esse movimento, esse acampamento, esse movimento, ele fala dessa conexão. E nós não podemos ignorar isso. Agora, como lidar quando essa conexão, ela não parece no dia a dia funcionar? Como lidar quando essa conexão no dia a dia, ela parece não fazer muito sentido? Você vai entender o que eu estou querendo falar. Porque eu quero usar o exemplo de Josias como alguém que, de alguma forma, ele se vê num período sombrio de Israel. Ele se vê como um jovem num período difícil de Israel. E ele se vê como alguém que é colocado, imagina alguém que é colocado numa geração para fazer algo completamente diferente, para mudar, para mexer, para influenciar. E ele olha ao seu redor, e ele olha para trás, e ele olha para o pai, e ele olha para o avô, e ele olha para a turma ao redor, e não tem referência nenhuma daquilo que ele vai construir. Josias é o típico exemplo de alguém que é lançado aos leões para fazer alguma coisa, sem ser preparado para isso, sem ser, de alguma forma, sem ter a referência correta, sem vir do ambiente mais favorável. Qual era o ambiente de Josias? Vamos entender isso. Para você entender, Josias era filho de Amon. Diga comigo, Amon. Vamos lá. E neto de Manassés. Ele era filho de neto. Boa. E quem eram esses dois? É só a gente ler um pouquinho antes. Capítulo 21, versículo 1 e 2. Vamos saber quem é o avô. Olha o avô do Josias. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Guarde esse número, 55 anos. A mãe dele chamava-se Efzibá, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Esse é o avô, 55 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, práticas detestáveis. Manassés foi um rei que começou a imitar as práticas das nações vizinhas, dos ídolos das nações vizinhas. Só para você entender, livro dos reis e livro das crônicas fala da história dos reis de Israel e dos reis de Judá. Depois de Salomão, o reinado é dividido: reino do norte, capital Samaria, chamado reino de Israel; reino do sul, capital Jerusalém, chamado reino de Judá. E o livro dos reis e o livro das crônicas vai falando sobre cada um desses reis, vai trazendo a biografia, a história desses reis. E aqui a gente chega em Manassés, então, o avô de Josias, que reinou 55 anos. E o que Manassés fez? Manassés fez tudo errado. Um avô que fez tudo errado. Imitou as práticas das nações vizinhas, correu atrás de ídolos. Deus tinha expulsado povos de diante dos israelitas e dado uma terra para eles.
E Manassés vai lá e começa a imitar a prática desses povos. Cai em idolatria. Levanta ídolos, presta culto a eles. Leva o povo a se desviar e pecar contra o Senhor. Quando ele morre, então, vem o filho. O filho de Manassés, pai de Josias, Amon. Versículo 19 do capítulo 21. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Mesulemete, filha de Arus. Mesulemete, olha que nome legal para você dar para sua filha. E era de Jotibá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, o seu pai, havia feito. Ele seguiu o mesmo caminho do seu pai. Prestou culto aos ídolos que o seu pai havia cultuado. E prostrou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Manassés reinou 55 anos. Amon reinou mais 2. Se você continuar o texto, porque é bom ler a Bíblia de vez em quando, você vai ver que depois Amon é morto numa conspiração com seus próprios oficiais, seus próprios amigos, seus próprios oficiais, pessoal que trabalhava perto dele, assessoria. Entra numa rebelião e mata ele. Então, e ele reina apenas 2 anos. Então o avô, 55 anos, Amon, mais 2 anos. Nós estamos falando de 57 anos de reis que levaram o povo a se desviar, de reis que levaram o povo a prestar culto a outros deuses, de reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Essa é a carga, esse é o ambiente, esse é o cenário que Josias nasce. A história do vovô é o vovô que reinou 55 anos e fez tudo errado. Não cumpriu o propósito de Deus, não andou nos caminhos do Senhor. A história do papai, pior ainda, reinou só 2 anos. Mas nos 2 anos, é muito interessante que o texto bíblico diz que nos 2 anos ele fez exatamente o que o seu pai fez em 55 anos. Só piorou a situação e ainda é morto numa conspiração pelos seus próprios oficiais. Nesse momento, Josias tem apenas 8 anos de idade. Irmãos, o natural daqui era a gente começar esse capítulo 22, que nós lemos como texto base aqui. Era o normal, o natural, o processo histórico, natural, era a gente começar o capítulo 22 dizendo: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e fez o que era mal aos olhos do Senhor, assim como Amon seu pai, assim como Manassés. Mas não é isso que a gente lê. Quantos estão comigo, gente? Não é isso que a gente lê. Agora, peraí, olha que loucura, o Josias está lá no meio desse caos. 57 anos, irmão, 57 anos dá para construir bastante coisa, boa e ruim. No caso, Josias pega o cenário completamente desfavorável. Josias não vem do berço cristão. Josias não tinha o pai crente, a mãe crente. Josias não teve a referência. Josias não estudou na melhor escola. Josias não participou da escola bíblica, não. Josias nasce no meio de uma geração caótica, no meio de um povo caótico e com uma descendência caótica. Peraí, pastor, como é que você está falando que tem que converter o coração dos pais aos filhos para que Deus não venha ferir a terra com maldição, que isso é convergência? Fala isso para Josias. Fala isso para Josias. O que Josias recebeu? O que Josias tem de referência? O que Josias tem de carga para poder fazer algo na sua geração? Eu digo para você, nada. Ele não tem nada. Ele não tem dentro de um processo natural. Pelo contrário, não é nem que ele não tem nada. Ele tem um legado. Ele recebe um legado. Mas um legado de idolatria, um legado de rebeldia, um legado de destruição, e o legado de uma liderança que levou o povo de Deus, a se desviar do seu próprio Deus. Nós não estamos falando de uma nação ímpia, estamos falando do povo de Deus, o povo que Deus tirou do Egito, o povo que Deus fez uma aliança, o povo que Deus inseriu na terra, o povo que Deus estabeleceu como seu povo. E o legado que Josias recebe é esse. Só que a gente lê uma coisa, parece que não faz sentido nenhum. A gente chegar no capítulo 22
e lê que Josias começa a reinar com 8 anos de idade, e que reina 31 anos, e que o versículo 2 absolutamente não faz sentido. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos do seu antepassado Davi. Sabe, Israel era um ambiente completamente rebelde, distante do Senhor. Só que Josias decidiu trilhar um caminho completamente diferente. Eu não sei que carga você recebe, eu não sei de que casa você vem, eu não sei quem são seus pais, eu não sei qual é a sua construção de fé, se é que você tem. Eu não sei quais são os fundamentos que norteiam a sua cosmovisão cristã. Eu não sei quais são as coisas. O ponto é que aqui nós temos um exemplo de um menino que ele tinha tudo para dar errado, que a carga que ele recebe não é uma carga de legado, não é uma carga que tem a ver com o propósito do Senhor, mas o que está escrito sobre ele é que ele andou nos caminhos do Senhor e fez o que era justo. Por quê? Porque Josias é o exemplo de uma correção de rota. Josias é o exemplo de pessoas que Deus coloca numa geração para mudar a rota dela. Josias é o exemplo de gente que Deus levanta para fazer um corte num tempo, para fazer um corte numa geração, para fazer um corte numa nação. Esse é o exemplo. Ele é uma correção de rota, e ele marca a sua geração porque ele decide corrigir a rota. Sabe, a gente recebe cargas ruins de todos os lados, do nosso passado, do sistema, do mundo, da internet. A gente está recebendo o tempo todo cargas ruins, a gente está recebendo o tempo todo engano, mentira. O sistema bombardeia a gente o tempo todo. Agora deixa eu falar uma coisa para você: você não pode deixar essas cargas definirem a sua vida, e principalmente definirem o seu futuro. Você não pode deixar as cargas que você recebe, sejam elas boas ou ruins, definirem o seu futuro, definirem o que você vai ser, o que você vai se tornar e o que você vai cumprir. Mas como corrigir a rota de uma geração? Sabe, eu quero trilhar um pouquinho, de forma bem breve, alguns pontos com você da vida de Josias, como um exemplo de como a gente pode fazer um corte numa geração, de como a gente pode fazer um corte mesmo diante do pior dos cenários, irmão. Não tinha cenário. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente reclama muito, a gente vive uma geração que reclama muito dos nossos cenários. A gente reclama muito dos nossos ambientes. A gente passa 10 anos respondendo ao apelo de deixar os traumas. A gente passa 10 anos respondendo aos apelos de deixar os medos para trás. A gente passa 10 anos respondendo aos apelos de deixar alguma... Por quê? Porque a gente não entende ainda as janelas que Deus abre diante de nós em momentos específicos. Você está aqui nesses 3 dias, você podia estar em qualquer outro lugar. Se você está aqui dentro desses 3 dias, tem uma janela profética para você entrar nela e que vai fazer um corte na sua vida. E eu estou falando para uma geração mais nova. Não, escute, essa mesma palavra, talvez para a geração dos pais de vocês, seriam bem diferente. Por quê? Porque a gente sabe que depois de muitos e muitos anos, a mudança fica mais difícil. A concepção, a mudança na mente, a renovação da mente, ela fica um pouco mais difícil. E agora eu sou pastor de igreja, eu pastoreio gente de jovem até velho. Então agora tem que entender que você tem que, com alguns irmãos mais velhos, ter uma certa paciência. Mas com você não, com você eu não tenho paciência. Com você eu só digo para você: tem uma janela de um corte de Deus na sua vida. Entra nela logo, para você não perder o bonde, não ficar para trás naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sabe, eu sinto que a gente precisa de uma mudança de rota. Eu sinto que a gente, como igreja brasileira, vocês fazem parte da igreja, do povo de Deus, do corpo de Cristo nessa nação, nós precisamos ter uma mudança de rota em algumas coisas. Por quê? Porque talvez os legados que a gente recebe, lógico que a gente recebe muita coisa boa, gente, e me entenda no seu espírito, nós não estamos no cenário de Josias. O cenário de Josias é muito, mas muito, muito, muito pior do que o seu.
Você talvez com todas as debilidades que os seus pais, que os seus líderes, ou que a igreja que você cresceu e recebeu os primeiros fundamentos de fé, ou está recebendo, isso você ainda recebe muita coisa boa. Josias não. Só que eu sinto que a gente precisa de uma mudança de rota. Por quê? Porque a gente recebe coisa boa e ao mesmo tempo recebe coisa ruim. A gente criou os nossos ídolos de estimação. E a gente recebe a influência, a força e o poder desses ídolos constantemente. A gente está recebendo constantemente as promessas de sucesso. A gente recebe constantemente as definições do que você precisa fazer para ser feliz. E sabe o que é mais interessante? A Bíblia não fala o que é felicidade. Quem busca uma definição conceitual de felicidade é a filosofia. A teologia não fala do conceito de felicidade. A teologia fala de que tipo de pessoa é feliz, bem-aventurados. Por quê? Porque enquanto a filosofia é conceitual, querendo trazer respostas para as coisas, a teologia é relacional. A filosofia quer a resposta para as coisas. A teologia, ela quer uma relação, que na relação ela traz compreensão. A gente vive uma geração que quer a resposta para as coisas, mas não quer se relacionar com aquilo que faz você compreender essas coisas. Porque você pode ter respostas para as coisas que você não compreende. Quantos estão comigo? Alguém entende o que eu estou falando aqui? Então a gente está o tempo todo sendo bombardeado. Felicidade é isso, sucesso é isso, faça aquilo. Opa, a gente recebe coisa o tempo todo. A gente vai precisar que o nosso filtro seja um pouco melhor. A gente vai precisar que o nosso filtro seja um pouco maior. 5 coisas, 5 verdades, a partir da vida de Josias, que servem de exemplo para aqueles que querem marcar a sua geração e mudar a rota da sua geração, independente daquilo que vocês recebem. Perceba, o apelo hoje não vai ser para você deixar aquilo que passou. O apelo hoje vai ser para você entrar naquilo que está diante de você. Amém? Então não é uma mensagem para finalmente convencer você que você tem que deixar aquilo que é ruim de lado. Não. É um apelo para você entrar naquilo que já está aberto diante de você, cara. Essa é a minha proposta com você hoje. 5 coisas. A primeira coisa que Josias precisou fazer. Imagina, Josias está lá no meio daquele caos. A primeira coisa que nós precisamos para entrar naquilo que Deus está fazendo, numa mudança de rota, é resolver de cara a nossa crise de paternidade. Em primeiro lugar, resolver a nossa crise de paternidade. Por quê? Porque imagina alguém que tinha uma crise de paternidade, era o Josias. Olha o avô e olha o pai. Imagina alguém que poderia ter desculpas de falar: não, mas é que eu não aprendi isso, mas é que eu não recebi, mas é que eu não tive pai, mas é que eu sou órfão. Irmão, o pai dele morreu, ele tinha 8 anos de idade. O pai dele morreu, ele tinha 8 anos de idade. Se tinha alguém que tinha motivos para culpar Deus, para culpar isso, para culpar o sistema, para ser um revoltado, para ser um rebelde, e ainda mais diante de um ambiente em que Israel está todo desviado, irmão, era Josias. Mas a primeira coisa que ele faz é resolver a crise de paternidade. Por quê? Olha que interessante, a Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Davi. Diga comigo, Davi. Irmão, Davi era pai dele? Davi era avô dele? Davi viveu muitas gerações antes dele. Mas para Josias mudar de rota, ele teve que procurar uma referência. E a referência que ele encontrou era Davi. Porque ele não tinha referência do pai, ele não tinha referência do avô, ele não tinha referência de muitos reis antes dele. Mas tinha-se um legado de um homem que foi o homem segundo o coração de Deus. Ah, pastor, mas eu nunca aprendi isso, eu não tenho o negócio lá em casa. Pastor, é que você não sabe como o negócio é lá em casa, você não sabe como é minha mãe lá em casa, você não sabe qual que é isso, irmão, resolve a crise de paternidade, porque Josias foi atrás de resolver, ele foi atrás da referência correta. Escuta, em toda transformação de mente é exigida uma mudança de referência. Alô?
Em toda transformação de mente que você precisa, é exigida uma mudança de referência. Você não entra nos lugares que você precisa entrar em Deus sem uma mudança de referência. Josias foi atrás da referência, e a referência era o homem segundo o coração de Deus, que mesmo tendo pecado, mesmo tendo assassinado, mesmo tendo adulterado, era o homem que tinha se arrependido, era o homem que tinha retornado, era o homem que deixou o legado como o maior rei que Israel já teve, é o homem que trouxe a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém, é o homem que estabeleceu um lugar de adoração, a tenda de Davi, a tenda do encontro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Foi um homem que estabeleceu um altar. Então vá atrás de referência de quem tem altar. Se talvez a sua casa não te ensinou a ter altar, se talvez a sua família não te ensinou a ter altar, vá atrás de alguém que tem altar e que vai te ensinar a ter altar para você entrar naquilo que Deus tem. Uou! Reflita, gente, vamos lá. Você para e analisa quais são os comportamentos que você tem que são fruto do seu ambiente. Você faz essa reflexão. Ou você é só um jovem alegrinho, bacana, tentando se resolver na vida, mal resolvido e tentando achar alguma coisa para... Você para e reflete sobre comportamentos que você tem, que são fruto do seu ambiente, e que você, com um pouco de entendimento do Senhor, um pouco de entendimento do que Deus está fazendo na sua vida, você sabe que não precisa mais e que não deve mais. Depois dessa análise, você consegue compreender quais desses comportamentos você quer eliminar da sua vida? E depois disso, como que muda? Sabe, a gente vive numa geração um pouco pensante. As redes sociais parece que está deixando a gente mais burro, porque parece que está tirando a gente dos momentos de reflexão, onde a gente olha para a gente e reflete. Quais cargas você olha para você e você reflete, você fala, cara, isso aqui é fruto do meu ambiente, não é o que eu entendo. Isso aqui é um comportamento que acaba sendo automático porque eu recebi isso, mas dentro do que eu estou entendendo do Senhor, eu não quero mais isso. A paternidade representada por Davi na vida de Josias, ela foi uma bússola para apontar a direção. A gente precisa cuidar com quem vai ser nossas referências. Nós precisamos ir atrás das nossas referências, quem ouvimos e quem estamos seguindo. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado, a primeira coisa, bem-aventurado, feliz, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Como que o conselho dos ímpios se traduz nos nossos dias? Ou você acha que hoje não há conselho dos ímpios? Você consegue perceber como que isso chega até você hoje e como que isso tenta moldar a sua vida? Josias andou nos caminhos de Davi, seu pai. Uau! Ele encontrou a paternidade em Davi. E o versículo 2 termina dizendo: e ele não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita. Por quê? Sabe por que você precisa de referência? Porque referência de paternidade dá para você foco e direção. Diga comigo, foco e direção. Para corrigir a rota da sua vida, entrar no que Deus tem, você precisa de uma paternidade que te dê foco e te dê direção. Porque enquanto a orfandade te deixa perdido e rejeitado, a paternidade te dá foco e direção. Quanto mais órfão você se sentir, mais perdido e mais rejeitado você vai se sentir. Sabe, escute, nós não somos somente a igreja do futuro, somos a igreja do hoje, óbvio, mas tem um aspecto futuro quando a gente está numa conferência de jovens, no momento com jovens e adolescentes. Tem um aspecto que nós precisamos olhar para o futuro. Sim, vocês são a igreja do hoje, com certeza, mas tem coisas que vocês precisam pensar para o futuro. E tem coisas que, a níveis de atuação e de autoridade, que vocês vão atuar no futuro. Então escute. Nós precisamos, uma das nossas tarefas como geração mais nova, é construir para uma igreja futura um ambiente de paternidade mais saudável, de paternidade mais sólida. A igreja precisa ser esse ambiente, irmão.
A igreja que nós sonhamos e que nós estamos construindo juntos precisa ser um ambiente de direção, de foco e de mobilização. A igreja precisa ser um pêndulo de amor, de ética, de fibra moral, de família. Irmão, por isso mais do que nunca, deixa eu te falar, nós precisamos congregar. A nossa geração precisa congregar. Por quê? Porque se a gente deixar a igreja, ou se a gente não dá a importância para a igreja local que ela precisa ter, nós não vamos construir esse ambiente de paternidade saudável. Nós não vamos construir esse ambiente se a gente não congregar. Quer paternidade? Escuta isso. Quer paternidade? Fala sério, não procura no cara do YouTube. Vamos criar e cultivar ambientes locais que carreguem isso. Não significa que você não vai poder aprender e não vai poder beber e você não vai poder absorver da pluralidade do corpo de Cristo que às vezes chega até você por meio do YouTube, por meio do Instagram. Não é ficar alienado, mas vamos começar a cultivar ambientes locais de foco, de direção e de mobilização pelo propósito do reino de Deus. Vamos começar. Quantos de vocês aqui, cara, se liga nisso? Quantos de vocês aqui um dia vão plantar igrejas? Vamos começar a cultivar ambientes locais com foco, com direção, com mobilização e lugares de referência. Vamos cultivar locais que sejam isso. Que é uma referência de paternidade, começa a cultivar um local que dê isso para as pessoas, que sirva para você e que abençoe as pessoas. Quer direção, quer foco, mais do que procurar o cara do YouTube, do Instagram, por favor, procura uma igreja local. Procura uma igreja local, procura um pastor, procura um mestre, procura um discipulador. Vamos cultivar ambientes assim. Sabe, a Bíblia, irmãos, a Bíblia, ela usa a palavra cristão, que é a maneira como que a maioria de nós se define. A Bíblia usa a palavra cristão apenas 3 vezes no Novo Testamento. 3 vezes a palavra cristão é a forma de se referir a nós. Qual é a palavra mais usada e que ela é usada 246 vezes para se referir a nós? É a palavra discípulo. É a palavra discípulo, que no hebraico é a palavra talmidim, no grego é a palavra matetés. E o que é um discípulo? É um aprendiz. É alguém que se coloca no lugar de aprender, aquele que aprende, simples assim. A Bíblia nos chama 3 vezes de cristãos e 246 vezes de discípulos, de gente que aprende. Então por que parece que a gente foge daquilo que... Por que a gente foge dos ambientes de ensino? Por que às vezes a gente foge dos ambientes de instrução? Jesus sempre nos chamou de discípulos. Nós somos aqueles que aprendemos e que seguimos o nosso mestre. Eu gosto da definição do John Mark Comer no livro Praticando o Caminho, quando ele diz que o discipulado é estar com Jesus, se tornar como Ele e fazer o que Ele faz. Simples assim. Diga comigo: estar com Jesus, se tornar como Ele, para fazer o que Ele faz. Vamos de novo, você precisa decorar isso: estar com Jesus, se tornar como Ele, para fazer o que Ele faz. Bem-vindo, você que não tinha um propósito de vida, acabou de receber um. Que a gente vive na geração que o propósito também virou um ídolo. A gente vive na geração que a busca pela identidade é um ídolo. Acabei de te dar uma identidade, discípulo. Acabei de te dar um propósito: estar com Jesus, se tornar como Ele, para poder fazer o que Ele faz. Discipulado, bem-vindo à vida cristã. Começamos bem.
A gente vive naquela carência do propósito. Mas eu quero saber qual é o meu propósito. Eu quero saber qual é a minha identidade. Eu quero saber, você é um discípulo de Jesus. Alguém que aprende com Ele. Alguém que precisa estar com Ele. Tem a ver com presença. Isso a gente pode abrir em outro lugar. Não tenho tempo para isso. Tem a ver com presença, saber lidar com a presença, se relacionar com a presença. Depois se tornar como Ele. Tem a ver com a formação de Cristo dentro de você. E depois fazer o que Ele faz. Tem a ver com missão. É simples, cara. As formas com que a gente faz isso são plurais. As formas com que a gente faz isso, elas contemplam os nossos talentos, as nossas diferenças, a nossa pluralidade, os nossos dons. Só que no fim é isso, o resumo é isso. O que você é, se você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, estou falando para quem nasceu de novo. Se você nasceu de novo, o que você é um discípulo, um aprendiz. Alguém que tem que buscar estar com Jesus. Alguém que tem que se tornar como Ele para poder fazer o que Ele faz. Simples assim. Jesus chegava e dizia: vem e segue-me. Simples assim. O que levou, irmãos? Eu sempre penso isso. O que levou um grupo de empresários do ramo da pesca, depois de Jesus encher o barco deles? Uma coisa é com o barco vazio, não tem nada. Passou o tempo, irmãos, da gente achar que a gente tem que enviar para as escolas missionárias aquele cara que não dá certo em nada na igreja. Passou desse tempo. É uma mudança de rota. Sabe, o cara que não tinha, o cara, irmão, que dava BO na igreja, sabe, não dava certo em nada na igreja, um mal acabado dentro da igreja, que provavelmente nem nascido de novo era. Não, envia ele para a base missionária, porque a base missionária vai dar jeito. Envia ele para o retiro. Envia ele, meu filho está desviado, envia ele para o acampamento da Convergir, porque ele vai voltar crente. Tomara, isso aí, amém. Porque se você talvez está desviado, é bom você se tornar crente, nascer de novo aí, conhecer Jesus, porque senão provavelmente você não vai entender nada do que está sendo construído aqui. O reino de Deus é uma realidade que se entende de dentro. João capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Nicodemos fica perdido. Tá, mas eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe. Aí Jesus olha para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Uma coisa é você ver o reino dos céus, outra coisa é você entrar no reino dos céus. Para entrar, tem que nascer de novo. Se você nasceu de novo, se você foi regenerado, se você se converteu, você é discípulo de Jesus, que tem que buscar se relacionar com a sua presença, que tem que buscar se tornar e deixar se tornar aquilo que Ele é, para depois poder fazer o que Ele faz. Nós somos discípulos, é isso que você é. Por isso que você pode deixar toda a sua orfandade, porque ser discípulo tem que ser suficiente para você, cara. Ser discípulo de Jesus tem que ser suficiente. Olha para o cara que está dormindo do seu lado e diga assim: ser discípulo de Jesus tem que ser suficiente. Aleluia. É uma dinâmica de aprendizado. Ei, geração, escute. Se você quer mudar a rota, você vai precisar decidir aprender. Você vai precisar pensar. E Deus usa pessoas para te discipular. Por isso que nós precisamos cultivar ambientes. Escute, precisamos construir e cultivar ambientes de discipulado. Você já foi atrás de alguém para discipular você? Se você não foi, você está atrasado. Isso é uma coisa legal para você falar para quem está do seu lado. Se você não foi atrás de alguém para te discipular, você está atrasado. Só que agora olha para essa pessoa e fala assim: e por que você, fala para ela, por que você não se torna alguém capaz de me discipular? Opa, tá vendo como é fácil você culpar, você dizer que não dá? Mas onde está gente que está querendo se tornar aquilo que Deus está pedindo? Ei! É fácil, não tem ninguém para me discipular, não tem ninguém para cuidar de mim, não tem ninguém para me pastorear, ninguém ligou para mim. Se torna o tipo de pessoa que você tanto deseja ter. Se torna o tipo de pessoa que você deseja ter na sua vida, para abençoar a sua vida, porque você é discípulo de Jesus. Deixa de ser escravo, carente.
Acho que eu estava com saudade de pregar para jovens. Gente disposta a ser discipulado e discipular, não é fácil de se encontrar. Rimou. Mas não era para cima, não está nada escrito. Deixa eu te falar, gente, o mundo tem informação fácil. Sabe o que o mundo não tem? Formação. Algo ou alguém para te informar, te dar informações, é fácil. O sistema faz isso. O celular te informa, o ChatGPT te informa, o Gemini te informa. Agora, achar alguém para te formar é mais difícil. Está mais escasso. Infelizmente, nós estamos num tempo onde a gente está escasso de formadores, de gente disposta a formar outros. Quer ser um cristão relevante na sua vida? Se coloque à disposição de formar outras pessoas, ao mesmo tempo que você se coloca sujeito a ser formado por outras. Isso é igreja, irmão. Se tem um monte de coisa e não tem isso, bota outro nome, que não é igreja. Igreja tem que ter esses ambientes. Nós precisamos cultivar esse ambiente. Tem muita gente falando, pouca gente formando. Segunda coisa, as outras agora vão ser mais rápidas. Segunda coisa que Josias foi fazer, e que é um exemplo para nós, se você quer mudar a rota. A primeira é você realmente resolver sua crise de paternidade, se tornar um discípulo de Jesus, entrar no que Deus está fazendo e cultivar esse ambiente de paternidade, foco e direção. O segundo, Josias foi reparar o templo. Josias foi reformar o templo. Eu tenho uma percepção profética que está queimando no meu coração nesses dias. Escute. Há novamente um senso de reforma nascendo no coração da juventude do Brasil. Uma coisa que eu, nas minhas percepções, estava meio, parece que parado. Algumas coisas que até eu acho que eu estava meio desanimado quando olhava para essa geração, olhava para a juventude do Brasil. Mas os últimos dias, diante do Senhor, irmão, eu estou compartilhando isso com você, uma percepção profética do meu coração. Está nascendo novamente um senso de reforma no nosso meio. Está nascendo novamente um desejo de mudar as coisas. Está nascendo novamente um desejo de não aceitar as coisas como são. Está nascendo novamente um desejo de mexer com algumas estruturas que parece que estão muito bem enraizadas e muito bem estabelecidas, mas elas não contribuem mais. Ei, se tem alguém que está entendendo isso aqui também, levante a sua mão para o céu e diga: Senhor, eu quero uma reforma na minha nação, eu quero uma reforma na nossa vida como geração. Ei, escute isso. Se está nascendo dentro de você um senso de reforma, pode ser o Espírito Santo falando: ei, resolve logo a crise de paternidade e vai reformar o templo. Foi exatamente o que Josias fez. Josias foi reformar o templo. A gente pode pensar em templo em 3 dimensões. Primeiro, templo pode falar de coração. Reformar o templo pode falar de colocar as coisas em ordem dentro de si, resolver suas carências, resolver suas pendências. Templo pode falar de se tornar alguém bem resolvido. Ei, vê se vocês concordam comigo, gente. Parece que a gente está num tempo em que parece que a gente está num tempo em que ter saúde mental é artigo de luxo. Parece que a gente está num momento em que ter saúde mental. Não, eu não tenho nada, eu não tenho TDAH, não tenho autismo, não tenho nada disso. É sério? Não, eu sou legal, eu sou. Mas você não tem às vezes um hiperfoco nisso? Tem, não significa que eu tenho TDAH. Mas você não tem às vezes? Não significa, eu não sei. Mas eu sou de boa, às vezes eu só sou chato mesmo. Às vezes eu só sou sistemático mesmo. Eu não sei se eu tenho TDAH, se eu sou hiperativo, se eu tenho autismo, eu não sei. Eu sei que eu sou chato, eu sei que eu sou sistemático.
E parece, irmão, que a gente está no tempo assim, ó, alguém com saúde mental é artigo de luxo. É estranho, alguém com saúde mental. Quer ver outra coisa que parece que é estranho? Gente bem resolvida. Gente bem resolvida. Gente tranquila, gente que sabe o que é, que está cumprindo o propósito de Deus, que está constituindo família, que está vivendo, que está trabalhando, que sabe que às vezes vai ter mais, às vezes vai ter menos, às vezes vai apertar para pagar o boleto, às vezes está tudo bem, porque é a vida, bem-vindo à vida, todo mundo tem boleto, todo mundo tem, e está tudo certo. Não, mas tem alguma coisa, tem algum demônio. Sim, o demônio é você que está vindo achar que eu tenho demônio. Não, mas é porque tem alguma maldição hereditária, maldição na sua vida, que está achando que eu estou em problema, porque eu estou bem resolvido. Deixa eu ser bem resolvido. Eu tenho problema como você, eu tenho dor de barriga como você, eu vou no banheiro como você, e está tudo certo. Eu fico doente, meu filho também fica doente, o seu. Não, mas tem que ver, porque tem alguma coisa. Não, não tem nada, irmão. Tem que o mundo ainda não foi completamente restaurado. Tem que o reino de Deus ainda não desceu totalmente sobre a terra. Por quê? Porque se eu achasse que a coisa fosse ficar perfeita aqui, eu não precisava orar, vem o teu reino. Eu sei que enquanto o reino dele não vir, a coisa não vai estar perfeita. Mas até lá, eu estou anunciando essa mensagem. Até lá, eu estou adentrando em novos lugares. Até lá, eu estou cumprindo o meu propósito. Até lá, eu estou construindo família. Até lá eu estou tendo filhos. Até lá eu estou trabalhando. Até lá eu estou vivendo. Eu não tenho uma parada de que, meu Deus, vai ficar tudo perfeito. E se não está perfeito porque é demônio. Não, não está perfeito porque o reino de Deus ainda não veio. Mas quanto mais eu entro no propósito, mais ele vem. E mais eu sinto que está próximo. Mais eu vivo uma vida como se esse reino estivesse próximo. Irmão, vamos crescer como gente mais bem resolvida. Vamos tentar crescer como gente mais bem resolvida. Templo pode falar dos relacionamentos, porque templo também fala de coletividade, lugar de encontro. Estabelecer relacionamentos saudáveis. Ser alguém relacional. Ei, deixa o pastor dar um conselho aqui para você. Por favor, tenta ser legal. Tenta ser alguém relacional. Para de ser o chato do rolê. Para de ser aquele tipo de pessoa que não se relaciona com ninguém, porque é orgulhoso, porque é vaidoso, porque acha que a vida gira em torno do seu mundinho. Tenta ser legal, irmão. Pode ser que você não seja tão legal. Tenta ser legal. Ah, pastor, mas eu sou introvertido. Irmão, você pode ser um introvertido legal. Assim como você pode ser o cara mais extrovertido e ser o mais chato do rolê, porque é extrovertido demais, é exagerar demais. Vamos ter relacionamentos saudáveis. Tenta ser legal com os outros. Não se esconda atrás de, eu tenho uma personalidade difícil. Ei, tenta ser legal. Fala para quem está do seu lado, tenta ser legal. Terceiro lugar, templo. Reparar o templo fala de reparar o culto. E aqui é importante, escute isso. Culto tem a ver com aquilo que você ama. Escute, você sempre vai cultuar aquilo que você ama. Você sempre vai cultuar aquilo que você adora. Culto é pelo que você se entrega. Toda reforma de uma geração, ela passa pelo resgatar do culto. E o culto não é a reunião de 2 horas. O culto tem a ver com aquilo que você cultua e com aquilo que você cultiva. Culto vem de cultivo. Nós somos gente que cultiva. Todo ser humano cultua, adora algo. Por quê? Porque tem a ver com o que ele está disposto a cultivar todos os dias. E o que ele está disposto a cultivar tem a ver com o que ele ama. Adão é colocado na terra para quê? Para cultivar. Diga comigo, cultivar. É uma palavra importante para você lembrar. Adão é colocado para cultivar a terra. O que é cultivar a terra? É amar a terra e por amar a terra fazer com que ela floresça. O culto não é o encontro que você vai no domingo ou no sábado. O encontro é aquilo que você ama
E por amar aquilo, você, naquela relação com aquilo, aquilo floresce. Adão, cultivando a terra, significava assim: Adão, você ama a terra, você serve a terra, você se relaciona com a terra, e por isso a terra dá frutos. Estão entendendo? É uma parada de tipo assim, aquilo que você ama gera uma relação, e essa relação dá frutos. Por isso que Adão era o governante da terra, chamado para cultivar a terra. Ame a terra, se relacione com ela, ela vai dar frutos. Por isso que nós somos pessoas que cultuam, ou seja, aquilo que nós amamos, nós vamos nos relacionar, e isso vai gerar algum fruto. Agora, se você não estiver cultuando o único e verdadeiro Deus, você vai estar cultuando outro Deus, outra coisa. Isso você pode aplicar para tudo. Você pode aplicar para o dinheiro, você pode aplicar para o trabalho, você pode aplicar para a carreira, você pode aplicar para o status. Você presta culto para tudo isso. Dependendo da maneira com que você se relaciona com a carreira. Carreira, todo mundo quer ter carreira. Profissão, ser bem sucedido, ganhar dinheiro, e está tudo certo. Mas cuide como você se relaciona. Porque você pode estar estabelecendo com a carreira uma relação de culto. Por quê? Porque você ama tanto isso, que se relaciona tanto isso, e isso gera um fruto. E que fruto que isso pode estar gerando em você? Ambição egoísta. Que tipo de fruto isso pode estar gerando em você? Egoísmo, soberba, arrogância, desejo de simplesmente ter mais sem propósito, desejo de ser reconhecido, desejo de suprir carência. Então você pode estabelecer culto com qualquer área da sua vida. Reparar o templo, quando Josias vai reparar o templo, ele está falando de consertar também o culto. Consertar o culto. Olha o que diz o versículo 5. Tem como botar aqui ou não? Versículo 5 do capítulo 22. Eu não olhei se deram sim ou não. Não tem Bíblia ali, ok. 2 Reis 22, 5. Josias vai reparar o templo, e olha o que ele diz aqui. Versículo 4. Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o preparar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, e que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo, para que possam pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Ei, escuta isso. As pessoas que Josias usou para reparar o templo foram dois tipos de pessoas. Diga comigo: supervisores e trabalhadores. Se templo também fala de coletividade e de mudar a rota, nós precisamos entender que Deus está nos chamando ou para sermos supervisores ou para sermos trabalhadores, porque não se reforma o templo de Deus com gente escrava. Quem foi que foi reformar o templo? Trabalhadores e supervisores. Gente escrava não muda nada, irmão. Gente com mentalidade escrava, com mentalidade endurecida, jovenzinho que só quer a alegria do rolê, não muda nada na sua geração. Mas a minha família, pastor, é uma desgraça. E se você não tiver uma mudança de mentalidade, você vai continuar reproduzindo a mesma desgraça. Você precisa reparar o templo. Só que escravo não repara templo. Supervisores e trabalhadores. Ambas essas coisas falam de gente que está disposto a botar a mão na massa. Há um senso de missão no nosso meio que precisa ser reaquecido, gente. Nós somos trabalhadores da grande seara. Sabe uma verdade que foi um dia falada e nunca mudou? Jesus um dia falou assim: gente, a seara é muito grande. E os trabalhadores, não é as ovelhas. Ovelha tem bastante, irmão. A igreja está cheia de ovelhas. Não é voluntários, os voluntários têm bastante, a igreja está cheia de voluntários. Ele diz assim: ei, os trabalhadores são poucos. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas Jesus diz para a gente fazer o quê? Orem. Não parem de orar ao Senhor da seara, que envie trabalhadores.
Gente disposta a trabalhar. E esses são os trabalhadores. O reino de Deus é feito de gente trabalhadora, irmão. Pastor, e eu que sou meio preguiçoso? Vai se converter. Reino de Deus é feito de gente trabalhadora. Porque é gente que tem uma missão para cumprir, cara. Você tem uma missão para cumprir. Se você nasceu de novo, você já foi alistado, você já está parte do exército, não tem creche para você, você já foi colocado dentro do exército. Igreja não é creche. A gente gosta de dizer também que igreja é hospital para atender os feridos. Não, irmão, igreja é QG. QG de guerra. Pode ser que venha gente ferida da guerra, mas vai para a ala médica e depois bota uma arma de novo no ombro e vai para a guerra, e vai lutar, e vai trabalhar, e vai guerrear, e vai cumprir os propósitos de Deus. E supervisores, quem são os supervisores? Gente que lidera, gente que deseja liderar, influenciar, gerar algum tipo de transformação. Gente que deseja gerar algum tipo de transformação por meio daquilo que lidera. Mas deixa eu te falar, gente. Se nem arrumar a cama, queridão, fica difícil. Quer liderar, quer influenciar. Ei, Deus te chamou para trabalhar, irmão. O reino de Deus não é de gente preguiçosa. Deus te chamou para trabalhar. Isso é a reforma, para a reforma que nós precisamos. Precisamos de trabalhadores. E precisamos de supervisores. E sabe o que é legal? O versículo 7, quando fala desses supervisores e trabalhadores, diz assim, ó: eles não vão precisar prestar conta da prata que lhes foi confiada. Não precisam, presta atenção nisso, Eduardo. Eles não vão precisar prestar conta da prata que foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Irmão, basicamente Josias vai restaurar o templo. Ele chama supervisores e trabalhadores e diz assim, ó: bota todo o dinheiro na mão deles, porque eles vão trabalhar. E eles nem precisam prestar conta do dinheiro. Como assim? Por quê? Porque eles estão agindo com honestidade. O que ele está falando? Ele está falando que toda reforma do Senhor, toda reforma no templo do Senhor, precisa de um alto nível de caráter. Precisa de um alto nível de caráter. Eles tinham um nível de caráter tão grande. Ei, geração, deixa eu te falar. Quer mudar a rota, Josias? A régua do caráter vai ter que subir. Nós vamos precisar ter o nosso caráter lá em cima. Aquilo que muita gente chama de religiosidade, nós só vamos dizer: eu só estou protegendo meu caráter. Ah, mas isso aí é porque você é religioso. Não, eu estou protegendo meu caráter. Ah, mas isso aí é porque você não entendeu. Não, eu estou protegendo meu caráter. No meio das conversas imorais, você não está no meio delas. Não, mas não tem nada a ver, nós estamos aqui no nosso grupinho de amigos e está tudo certo. Não, você está protegendo o seu caráter, porque você quer promover uma mudança de rota na sua geração. Aleluia. Terceiro lugar, e agora 3, 4, 5 vai ser bem rápido e a gente vai acabar. E é sério, confia em mim. Terceira coisa, se você quer mudar sua geração, sabe o que Josias fez? Josias trouxe novamente a palavra de Deus para o centro. Versículo 8. Então o sumo sacerdote Hilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. Ei, se ele encontrou o livro, é porque o livro estava perdido. Nós não estamos falando do povo ímpio, do mundo. Nós estamos falando do povo de Deus. Nós estamos falando do templo de Deus. Nós estamos falando de um lugar que tinha sacerdote. Nós estamos falando do lugar que tinha sacrifício. Nós estamos falando do lugar que era o lugar de Deus, habitação da presença de Deus. E o livro de Deus estava perdido. É tudo de Deus. Tem a unção de Deus, tem o sacerdote, tem o movimento, tem a luz, tem o som, tem o LED, tem tudo. Mas o livro está perdido.
O sacerdote Ilquias, ele encontra o livro. Ele encontra o livro. Porque para a reforma que Josias precisava fazer, o livro não pode ser deixado de lado. Se você quer mudar a rota, se você quer entrar logo naquilo que Deus tem para você, cara, por favor, encontre o livro que talvez está perdido aí dentro. Encontre o livro que talvez está perdido aí dentro. O quanto que você ama a sua Bíblia, o quanto que você lê a sua Bíblia, o quanto você busca estudar a sua Bíblia. O livro estava perdido, tinha sido deixado de lado. Irmão, a reforma que nós precisamos, ela exige que a gente volte a colocar a palavra de Deus no centro dos nossos púlpitos. Quantos estão comigo, gente? Então deixa eu te falar, conselho do pastor, vai estudar teologia, turma. Vai estudar teologia, turma. Vai ler. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de ler. Irmão, então esquece. Enterra que já morreu. Não tem como, irmão. Deus escolheu deixar os registros que nos encaminham para a verdade dele por intermédio da sua palavra. Não tem que aprender. Ainda que você não leia mais nada, mas pelo menos isso aqui você tem que ler. Agora, quer mudar a mesma coisa? Muitos de vocês aqui talvez vão ser missionários, vão plantar igrejas. Quantos aqui tem uma nação que queima dentro do seu coração? Deixa eu conhecer quantos aqui tem uma nação que queima dentro do seu coração. Cara, vai estudar teologia, turma. Sério. Nunca tivemos púlpitos tão fracos. Gente tão fraca nos púlpitos. Nunca tivemos púlpitos de gente tão emocionada e pouco engajada. Nunca teve tanto missionário emocionado e ignorante ao mesmo tempo. Emocionado para ir para as ações, emocionado para fazer, emocionado para isso e tão burro de Bíblia. Vai estudar teologia, turma. Para você que diz que tem um chamado de Deus, um ministério, um pastoral, evangelístico, mestre, alguma coisa, você que tem um chamado nessa área, para você é obrigação, vai estudar teologia. Ah, mas a teologia esfria o crente. Não, a teologia revela aquele que sempre foi frio, irmão. Se a teologia te desviar, irmão, é porque você... Se estudar sobre Deus, mergulhar na palavra de Deus, na compreensão da palavra de Deus, te deixar mais cético, ou te deixar menos crente, irmão, você sempre foi. Você agora só tem um motivo plausível e intelectualmente aceitável para isso. O cara quer ganhar a nação para Jesus, irmão, e nunca leu a Bíblia inteira. Ou pior, o cara quer ganhar uma nação para Jesus e nunca pagou um boleto. Ah, mas é caro, irmão. Tem faculdade boa que você faz hoje por R$200, por R$300. Quando eles encontram o livro, a palavra tinha sido tão deixada de lado que quando eles vão falar para o rei, eles falam assim, ó, encontrei um livro, eles nem sabiam que era o livro da lei do Senhor, o livro das palavras de Moisés, o livro que tinha escrito a instrução de Deus para o povo. Versículo 11, assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Ilquias e Aicã, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías. Escute isso, ele diz assim, vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado, porque quando eles viram o livro, uau, eles se depararam que eles estavam muito longe dessa verdade. Sabe qual o perigo de você ser um crente oba-oba que não é aprofundado na palavra? É você não perceber o quão raso você é. É você não perceber o quão fraco na fé você é.
Porque quando Josias, cara, isso é muito forte, cara. Quando Josias leu as palavras do livro, ele rasgou as suas vestes, porque o livro mostrou para ele a nudez dele. O livro mostrou para ele que ele estava muito aquém. Vou te falar, cara, é perigoso. Se você for mergulhar no livro, você vai se sentir cada vez mais aquém. Mas exatamente o sentimento de estar aquém, o sentimento de estar em falta, o sentimento de não estar adequado àquilo que Deus está falando, vai fazer você mergulhar mais, vai fazer você se aprofundar mais, vai fazer você avançar mais. Então talvez você não está avançando, porque você ainda não se deparou com a palavra que mostra para você que você está muito fora. Pastor, é só o primeiro dia, podia ser mais leve. Não podia ser não. Me bota no meio na próxima. Josias diz assim: vão consultar o Senhor. Vão consultar o Senhor por mim e pelo povo. A ira do Senhor, olha o que Josias diz: a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro e nem agiram de acordo com tudo que nele estava escrito a nosso respeito. Isso aqui é importante você entender, e eu vou caminhar para o final. Ele olha e diz assim: vão consultar, porque os nossos antepassados, eles não viveram de acordo com o que estava escrito, e não só a respeito deles, eles não viveram de acordo com o que estava escrito a nosso respeito. Por quê? Porque o comportamento de uma geração, ela influencia a outra. Então quando Josias se depara com a palavra de Deus, ele se depara com que realidade? Cara, eu não aprendi o que eu tinha que ter aprendido, eu não recebi o que eu tinha que ter recebido. Então, por favor, vão consultar o Senhor. A palavra veio para trazer alinhamento. Não estamos de acordo com o que está escrito, e não estamos porque não recebemos da geração. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: só a palavra de Deus ordena a sua vida. Só a palavra de Deus ordena a sua vida. E é disso que a gente precisa. A gente precisa desse retorno. O quarto e o quinto lugar. A quarta coisa, diante de Josias, quando ele se depara com a palavra, manda consultar o Senhor, e ele descobre que está tudo muito fora. Sabe o que acontece? Ele reúne todo o povo. Ele reúne todo o povo. Capítulo 23, versículo 1. A turma da música, se quiser se preparar aqui, eu estou acabando mesmo. Capítulo 23, versículo 1 diz assim: depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá. Presta atenção nisso aqui. Se você está com a sua Bíblia, aí vale a pena você abrir. Aqui vale a pena você abrir. A última vez que você vai abrir a Bíblia, hoje. 2 Reis 23. O rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Na presença deles, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Reuniu todo mundo, mano. Todo o povo, todas as famílias, todos os chefes de famílias, os sacerdotes, os profetas, reuniu todo mundo.
os mais simples, dos mais simples aos mais importantes, e na presença de todo mundo, leu em alta voz as palavras do livro da aliança. Ei, versículo 3, o rei pôs-se junto à coluna, e na presença do Senhor, aonde? Diga comigo, na presença do Senhor, mais forte gente, na presença do Senhor, ele fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus estatutos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então, versículo 3, o final do versículo 3 diz assim: então todo o povo se comprometeu com a aliança. Uau, quer mudar a rota? Quarto lugar, você precisa se comprometer com a aliança. Olha o que Josias fez, cara. Depois de 57 anos, de pai terrível, de avô terrível, de Israel desviado, de tudo desviado, Josias tinha tudo para dar errado, Josias tinha tudo para ser uma vida fracassada, Josias tinha tudo para ser mais um idólatra, ser mais um no meio da multidão, ser só mais um rei que se desviou, ser só mais um rei que não deu certo na vida dele. Mas quando ele se deparou com a palavra, quando ele viu que ele estava distante da palavra, ele subiu para o monte, ele reuniu todo o povo, e na presença do Senhor, ele leu as palavras do livro, e quando ele leu as palavras do livro, todo o povo se comprometeu com a aliança. Todo o povo se comprometeu com a aliança, porque se você quer mudar a rota, cara, você vai precisar se comprometer. Não tem como mudar se você não se comprometer. Não tem como transformar se você não se comprometer. Não tem como fazer um corte na sua vida e deixar o passado, e deixar o trauma, e deixar a falta de referência e entrar no que Deus tem para você, se você não se comprometer com a aliança do Senhor. Se você não for um homem de aliança com Deus, que ama a palavra, e que constantemente diante da palavra vê sua fraqueza, e que constantemente diante da palavra vê o que você não tem, mas quando você vê o que você não tem, você vai na presença do Senhor, porque nele você é completo, e nele você tem tudo o que você precisa. Ele se comprometeu com a aliança, ele reuniu todo mundo, e todo o povo se comprometeu com a aliança. Por isso que Josias podia ter o passado que fosse, irmão. Ei, eu sei que é o primeiro dia. Eu sei que é o primeiro dia. Eu sei que não é o tipo de palavra levezinha, alegre, não, mas é um chamado para você, cara. Você tem 3 dias aqui. São 3 dias, convergir, escute isso profeticamente. São 3 dias para você se comprometer com algo que você nunca mais vai poder abandonar. São 3 dias para você se comprometer com algo que você nunca mais vai poder abandonar. Até hoje, talvez você carrega as dores, carrega isso, mas hoje a mensagem, o apelo não é para deixar o passado, o apelo é para se comprometer com a aliança do novo. O apelo é para mudar a sua geração. O apelo é para mudar a rota. O apelo é para, independente do seu histórico, do que você recebeu, do que você não recebeu, do que você passou, do que você não passou, do pecado que você cometeu ou que você não cometeu. Não é hora de pensar nisso. Não é hora de olhar para trás. É hora de olhar para o futuro. É hora de olhar para o futuro. É hora de cultivar o tipo de igreja que nós queremos viver. É hora de construir. Ei, não é mais tempo de dizer a igreja deveria ser assim. É o tempo de pegar uma ferramenta e dizer: nós vamos construir a igreja que o Senhor quer que nós construamos. Nós vamos construir. Não vai ser mais só apelo de deixar o passado. Vai ser apelo de entrar no futuro. Vai ser apelo de se comprometer com o futuro. Vai ser apelo de abraçar o futuro.